A gente vem falando aí, né, ditadura militar, essas coisas, falamos do governo de Castelo Branco, e hoje a gente vai falar de Costa e Silva Médici e os aspectos sociais, né, como cultura e tal, essas coisas, durante esse período, tá bom? Deixa eu colocar o slide aqui. Costa e Silva aqui. Cara, amanhã tem gente chegando. Bom, então, na aula passada, é, eu, a gente começou a falar, falei de Castelo Branco, tal, falei dos atos institucionais, falei daquele início da ditadura, né? Dos aspectos, digamos, ideológicos da ditadura militar. E aí o governo Costa e Silva e Médici, que é o que nós veremos hoje, é o período da linha dura no poder. Então, Costa e Silva, quando foi eleito de maneira indireta, né, pretendia reatar o entendimento com a classe trabalhadora, que na verdade ele vai trabalhar, ele vai tratar as reivindicações da classe trabalhadora como caso de polícia. Então há uma perseguição aos sindicatos e tal, né? E respeitar o legislativo. Mas durante o governo dele, ele fecha o Congresso Nacional. Então não tem nada de, de respeito, de fato, né, ao, ao legislativo, né, já que ele chega a fechar o Congresso Nacional. É durante o governo dele que entra em vigor a Constituição e o AI-5, né, apesar de nós termos falado do AI-5 anteriormente, mas ele passa a, a funcionar de fato, né, ele é editado em 1969. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Chegou alguém. Peraí. Pronto. E aí o AI-5, o AI-5, né, que foi editado aí nesse período, teve uma situação bem interessante, né, a respeito disso. Cadê? Que quando o AI-5 foi aprovado, no dia seguinte, porque assim, existia a censura, né? E aí o, o Jornal do Brasil, para falar do AI-5 de maneira indireta, né, para não ser censurado, colocou uma previsão do tempo. E aí na previsão do tempo dizia assim, ó, tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Os caras colocaram isso na meteorologia, né, na previsão do tempo, ou seja, para dizer, ó, meu irmão, agora com as 5 o negócio pegou, né? Antes só existia censura posterior e a partir de agora passa a ter censura prévia, então jornais, revistas, peças de teatros, música, tudo só saía depois que passasse por uma comissão para avaliar, né, e ser aprovado. Então, por exemplo, todo jornal ele tinha um censor, tinha uma pessoa ligada ao exército que lia as matérias antes delas serem rodadas nos jornais. Como o, o Globo tinha uma vinculação com os militares, ele era o único jornal que não tinha censura, não precisava de censura, porque eles só postavam, né? Só postavam, é novo, né? Eles só publicavam
aquilo que eles sabiam que ia agradar os militares, certo? E aí a Constituição de 67, entre outras coisas, né, aumentou o poder do executivo, como eu disse, decretar recesso do Congresso, caçar mandatos políticos, essas coisas que a gente já discutiu anteriormente, e estabeleceu a pena de morte para os chamados crimes de segurança nacional. Ou seja, para as pessoas que estivessem envolvidas em atos de guerrilha e tal, essas pessoas poderiam sim ser condenadas à morte. Né? E, como eu disse, foi estabelecido a censura prévia. Né? Foram criados os DOI-CODES, que estavam a serviço do SNI, Serviço Nacional de Informação, né? O DOI-CODE, que era o Departamento de Operações e Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Então, o DOI-CODE, ele vai servir para isso, né? Ele vai ter esse objetivo de investigar as pessoas que estavam envolvidas com o movimento estudantil, com o movimento de guerrilha e tal, e perseguir essa galera aí de fato. Mas Costa e Silva só passa 2 anos, já que em decorrência de um AVC, ele faleceu, foi substituído por uma junta militar temporária, e aí de fato veio o seu substituto, o Emílio Garrastazu Médici, tá? Nesse ínterim, né, nesse meio termo aí, Carlos Lacerda, antigo líder da UDN, aquele mesmo do atentado que tentaram vincular a Vargas e tal, né, da Rua Toneleiros, ele quer criar no Brasil uma frente ampla de democracia, uma frente ampla de oposição à ditadura militar. Só que Costa e Silva não permite, Costa e Silva estava no poder ainda, que ele se encontre, né, no Brasil. Carlos Lacerda morava no Brasil, Juscelino também, mas João Goulart ele morava na Argentina, ele estava exilado na Argentina, e aí ele ia começar a se encontrar com a galera no Brasil para articular esse retorno à democracia. Só que Costa e Silva não admite que isso ocorra. E aí, depois dele, né, ele morre em 69 ainda, vem a junta militar, e depois, no final de 69 ainda, Médici assume. E aí, coincidentemente, esses 3 senhores aí morrem entre novembro de 69 e março de 1970. Carlos Lacerda morreu em decorrência de uma alergia por conta de uma vacina contra a gripe. Aí ele morreu de uma reação alérgica. JK ele ia sair do Rio de Janeiro para Brasília. E o carro dele tinha apresentado problemas. No que apresentou problemas, ele mandou, obviamente, né, consertar o carro. E quando ele estava viajando para Brasília, o carro, né, acabou se envolvendo no acidente por problemas no freio. E aí ele bateu, o carro que ele vinha bateu num caminhão. E João Goulart, que foi o que teve uma morte menos suspeita, ele teve um infarto, né? E até o João Goulart, ele era um cardiopata, tal, enfim. Mas depois foi denunciado por investigadores e tal da Argentina que João Goulart tinha sido morto a pedido da CIA, né? A CIA forneceu ao governo brasileiro um veneno, né? Que quando ele matava a pessoa, os sintomas se assemelhavam a um infarto, né? E aí, como João Goulart era um cardiopata, bastava que conseguissem colocar uma cápsula entre os seus remédios. Uma hora ou outra ele iria tomar, né?
O corpo dele foi exumado e nunca se achou nenhum vestígio desse produto. Então hoje é dito como uma fofoca histórica, né? Mas coincidência ou não, várias pessoas envolvidas, né, no evento aí, na morte de João Goulart, elas morreram. Foram, 8 pessoas morreram de ataque cardíaco, uma morreu atropelada e uma morreu afogada, né, coincidentemente. E aí essa frente ampla de oposição, de democracia, nunca foi à frente de fato. Outro movimento foi a passeata dos 100 mil, dos operários, né? Então não era, como eu estou dizendo, um movimento pacífico, assim, pacífico no sentido, tipo, ele não tratou, como ele disse, né, que ia tratar os trabalhadores e tal, enfim. E a UNE, né? A UNE, que tinha sido decretada a sua ilegalidade, mas mesmo assim funcionava, e aí eles organizaram um protesto, né, contra a comida do restaurante universitário da USP. Só que acabou que no confronto com a polícia, um estudante chamado Edson Luiz foi morto pela polícia, e aí a partir daí, da morte de Edson Luiz, os confrontos eles foram ficando cada vez mais violentos no Brasil. Até então a coisa estava até, tipo, tinha os protestos, né, de maneira pacífica e tal, né? Mas a partir dali a coisa começou a pesar de fato, né? E o congresso da UNE, em Biúna, né, quando houve a prisão de cerca de 1.000 estudantes, esse evento vocês podem ver no filme, que eu acho que eu já indiquei para vocês, chamado Batismo de Sangue. É um livro, né, de Frei Beto, que virou filme também, muito interessante. Para as pessoas mais sensíveis, tomem cuidado, porque tem cenas em que mostram como eram as torturas e tal, então é um filme um pouquinho violento, tá? E aí mostra que eles organizaram esse congresso e Ibiúna é uma cidade pequenininha. Imagina aí uma cidade do tamanho de Mamanguape recebendo do dia para a noite mais de 1.000 pessoas. A galera acabou com o pão da cidade, com leite, com tudo. Aí denunciaram os militares foram lá e prenderam mais de 1.000 estudantes, né? E foram fichados e tal, enfim. Né? A galera achou que ia passar despercebida. E aí, após a junta militar, vem o governo de Médici. Aí sim, Médici foi o, o governo mais violento, né, de fato, desse período. Né? Muitas prisões, torturas, assassinatos políticos vão se intensificar de uma maneira assustadora durante esse período. No governo de Geisel também a coisa não é tão boa, mas é um pouquinho menos. Para vocês terem ideia, foram descobertos documentos nos Estados Unidos, porque lá a lei de transparência de fato funciona, né, em que eu não lembro se foi embaixador ou se foram militares, sei lá, que estavam, né, paisando aqui no Brasil, americanos, dizia que Geisel estava articulando dar um veneno para matar cavalos para os presos políticos. Então, para vocês terem uma ideia do nível de como é que era. Então, assim, apesar de legalmente eles terem reconhecido cerca de 300 mortes, mas existem milhares de desaparecidos, né, desse período. E ninguém, obviamente, está desaparecido até hoje. Né? Ele começa uma propaganda ufanista. E qual a definição de ufanismo? Um nacionalismo exagerado. Aquela coisa do
doentia. Pronto, acho que a palavra correta seria essa. Né? Então, o grande slogan dele é Brasil ame ou deixa. É basicamente, meu irmão, é o seguinte: tu não tá gostando? Vaza. E aí, durante muito tempo, né, aí tal, os artistas, muitos, a partir do governo de Médici, porque até 68 a coisa era até relativamente tranquila para os artistas. Aí, mas vem a edição do AI-5, 69, e a coisa começa a ficar cada vez mais rígida. E muitos artistas eles saem do Brasil por conta da perseguição política, né? Por isso que é o Brasil ame ou deixo. E Médici ele vai utilizar a Copa do Mundo 70, o tricampeonato do Brasil e tal, como uma grande propaganda política. Até a música da época, né? 70 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Então, aquela coisa, né? Ah, pra frente Brasil, não sei o que e tal, foi muito estabelecida pelos militares nesse período, né? E, como eu disse, era constante a censura de prévia, né? De jornais, livros, enfim, todo meio de comunicação havia censura prévia, tá? Como resposta a isso, a essa intensificação da violência por parte dos militares, na mesma altura, né, os, os movimentos de esquerda eles começam a se organizar em guerrilhas, tanto guerrilhas urbanas como guerrilhas rurais. Né? Então, os movimentos de guerrilha urbana mais conhecidos, o MR8, inclusive foi esse movimento que a ex-presidente Dilma fez parte, a ALN, Aliança Libertadora Nacional, do qual Carlos Marighella fez parte, e ele fez parte da Vanguarda Popular Revolucionária também. Né? E aí proliferaram, né, nessa luta armada contra a ditadura militar brasileira. Inclusive, esse ano estava para sair, né, e não sei se ainda vai conseguir sair esse ano, o filme de Carlos Marighella. Ele cria um manual do guerrilheiro urbano. Esse manual foi utilizado por movimentos de guerrilha como o ETA no País Basco, o IRA na Irlanda do Norte, né? Na Irlanda, ali nos anos 80 e 90, usaram o manual de Carlos Marighella, né, de como fazer atos de guerrilha, atentados, assaltos a banco, né? Essas coisas estavam tudo escrito lá no manual do guerrilheiro urbano de Marighella. Né? E o movimento rural mais conhecido foi a guerrilha do Araguaia, né? Que militares que desertaram do exército por não concordar com o que estava sendo estabelecido no Brasil nesse período, acabam indo para aquela região lá do Pará, né? Na região do Rio Araguaia, se resguardando lá, né? E cada vez mais, né, se intensificando, e até que o exército ele vai lutar contra esse grupo, e todos os envolvidos na guerrilha do Araguaia foram mortos. Outro aspecto interessante é que, tipo, quem não pegava em armas então, durante o governo dele, né, muita coisa muda e tal, enfim. E a música, o teatro acabaram sendo uma fuga e uma maneira, né, que os grupos tinham também de questionar o que estava acontecendo ali na ditadura militar. Né? Então, a gente tem um aumento da favelização entre os anos, justamente que eu já tinha dito a você, e vai se intensificar nos anos 70, 80 e 90, esse processo de favelização nas grandes cidades, em especial no Sudeste. Inclusive, aquele filme Cidade de Deus, ele fala justamente acerca disso, né? Do surgimento da favela ali naquele contexto. Né? As classes média e classe alta tiveram mais acesso à educação,
enquanto os grupos mais populares foram excluídos. Então, a cultura engajada acabou, né, se tornando uma arma também contra o regime. Então, ó, na música, a gente vai ter a MPB, que aí valorizava a coisa do povo, as temáticas regionais e políticas. Os movimentos que se destacam, a Jovem Guarda, que aí é interessante, né? Porque enquanto você vai pegar o tropicalismo e a galera da MPB ali questionando os militares, o pessoal da Jovem Guarda veja só que festa de arromba, meu calhambeque pibi, né? Tanto que Roberto Carlos chega a ser condecorado pelos militares, né? Enquanto Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, essa galera foi exilada do Brasil. No teatro, né? O teatro oficina, teatro de arena e tal, enfim. Então, tinham peças de um apelo político muito grande, entre elas uma das mais famosas de Chico Buarque, que é Roda Viva, que tem música dele também com esse mesmo nome. No cinema, a gente tem o cinema novo, né, com Glauber Rocha, com filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol e tal, enfim, que é bem interessante. E a popularização da televisão, né, e a grande censura dos militares. E aí, algumas músicas, né, que foram censuradas naquele período e que traziam alguma crítica e tal. Eu acho que, tipo, as duas vocês conhecem, né? Essa fotografia 3x4, que é de Belchior, né? Aí. Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei, jovem que desce do norte para a cidade grande, pés cansados e feridos de andar a légua tirana, lágrimas nos olhos de ler a pessoa. Aí, enfim. E aí, quando ele diz, né, examinando a fotografia, estranhando o nome, o lugar de onde eu vinha, que. Espera um pouquinho. E essa de Caetano Veloso, que é Proibido, Proibido também, que é muito famosa, né? Que é A Mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão estava, ai, estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta há porteiro, sim. E eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido. E Acorda Amor, de Chico Buarque, né, que eu acho também. Tem duas músicas de Chico Buarque que eu acho muita cara da ditadura. Né? O início, né? Aí ele começa assim: Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição. Aí olha o que ele diz agora: Era dura, numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame, 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 chame ladrão, chama o ladrão. Aí, acorda, amor. Não é mais o pesadelo, nada. Tem gente já no vão da escada, fazendo confusão, que aflição. São os homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, 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 chame o ladrão. Aí. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer.
Não demora que um dia desse chega a sua hora. Não discuta, tua, não reclame, chame, aí chame o ladrão. Então, bicho, ele tá dizendo lá no início, ó, era dura, no escuro muita viatura, ou seja, os policiais chegando. Aí na segunda estrofe ele diz: são os homens e eu aqui parado de pijama, né? Não, tem gente já no vão da escada, ou seja, invadindo as casas das pessoas e tal, né? E tem outra que ele faz para Médici, né? Que é Apesar de Você. Que eu esqueci de colocar aí, né? Aí. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Aí, o refrão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Aí, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Então ele diz, apesar de você, ou seja, apesar de Médici. E o Bêbado e Equilibrista também, que é de João Bosco, e que ficou eternizada na voz de Elis Regina, né? E aí nesse refrão, né? Cadê? Aí diz, né? A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco. Aí num bêbado com chapéu coco, fazia reverências mil na noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Choram, choram Marias e Clarices. Então, velho, essas músicas, quando a galera escreve, eles estão dizendo, meu irmão, tá uma porcaria aqui no Brasil, a gente não consegue viver. Basicamente é isso. Né? Então, a gente acabou essa parte, beleza? Semana que vem a gente vê Geisel e Figueiredo e a gente encerra o período militar. Tranquilos? Então, aquele abraço, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau. Sim, e a atividade tá lá no Ava Sai, no Arena Sai. Dei uma conferida, eu acho que eu não tinha conseguido colocar, mas eu já liberei a atividade agora, tá bom? Confiram, se não tiver, me avise que eu dou uma olhada. Abraço, galera. Tchau, tchau.